E aí galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês mais um vídeo com luzes do painel e computador de bordo. Eu vou deixar o link aí em cima, mas a gente já tem um vídeo nesse canal sobre luzes do painel, né? Apresentando o que cada luz ali que acende no seu painel significa. Mas era no Sandero que eu tinha antes, então agora com outro carro, para mostrar para vocês aí possíveis diferenças, né, de uma luz de um carro para o outro, mas assim, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, tudo igual, só muda onde cada luz vai ficar. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Eu vou mostrar para vocês meu novo carro, né? Novo entre aspas, que eu comprei ele usado, mas eu não mostrei para vocês ainda no canal, que eu troquei de carro, tem quase 4 meses. Eu tô agora com esta belezinha aqui, que é o Peugeot 208 GT. Então aqui o painel dele, ó, ele tem esses detalhes vermelhos, bem bacana. Aqui também tem a telazinha da central dele, o volante GT. É bem legal esse carro, 173 cavalos no etanol, 168 na gasolina. Então aqui você vê que o painel do Peugeot tem esses LEDzinhos vermelhos aqui, porque essa é a versão GT, e tem 3 botõezinhos aqui. O botão da esquerda é o botão que controla a iluminação, mas ele só funciona com a chave ligada do carro, mas a claridade do painel. Então se você quiser o painel mais escuro ou mais claro aqui, você vai apertando aqui para regular. Se acha que está te incomodando visualmente, assim a luz está muito forte, você pode diminuir aqui, ou então aumentar se achar que está muito fraco, tiver um ambiente muito iluminado e não estiver enxergando. O botão do meio é o botão que acende e apaga a luz vermelha. Se você é incomodado com a luzinha vermelha que tem aqui, você pode apertar e apagar as luzes, e aí fica com um pouco menos esportivo, assim, chamativo. E o terceiro botão aqui é o botão que zera o odômetro ali, igual aqueles botões que tinha antigamente, que era um pirulitão assim que você apertava e aí ele zerava ali. Então o terceiro botão aqui, se apertando e segurando, você zera o odômetro parcial, né? Então vamos lá, as luzes do painel. Aqui é um pouco mais difícil de fazer isso, porque no caso do Sandero, a gente via as marcações das luzes, enquanto aqui no Peugeot é bem mais difícil de enxergar, porque fica mais ocultozinho. Mas essa luz aqui, ó, que o carro tá desligado, é aquela luz que deu muita polêmica no outro vídeo, porque eu disse que não era a luz da injeção, igual o pessoal costuma dizer, porque de acordo com o manual do Sandero, a explicação era um pouco mais técnica, digamos assim. Não é luz de injeção que o pessoal chama essa luz aqui. Vou até virar a câmera para mim aqui para eu falar com vocês diretamente. Então galera, como eu estava falando, essa luz no Sandero, no manual, explicava que ela não é uma luz, na verdade, que identifica problemas na injeção eletrônica. Ela é uma luz relacionada à sonda lambda. O que é a sonda lambda? É um sensor que fica perto do catalisador, ou seja, no escapamento do carro. Ele analisa a saída do escape e aí analisa, por exemplo, se tem muito combustível para pouco ar ou pouco combustível para muito ar. Então ele sempre vai checando essa relação de queima de combustível com base no mapa aqui da injeção eletrônica. É uma explicação um pouco mais técnica, mas é porque o pessoal no outro vídeo ficou realmente criticando e falando que estava errado eu falar que essa luz é uma luz de indicação de poluição, né? Porque é assim que estava escrito no manual do Sandero. Também não é poluição exatamente, mas ele mede o controle de saída de gases do escapamento do carro. Então, conforme a queima foi realizada, vai ter uma quantidade em excesso de poluição, se tiver muito combustível, e vai ter uma quantidade em excesso de ar para pouco combustível, que pode ser problemático para o motor. Então essa luz vai acender em casos que a queima de combustível no motor não está adequada. Então por que as pessoas falam que é a luz da injeção eletrônica? Porque quem controla a quantidade de combustível e a quantidade de ar que entram no motor é a injeção eletrônica, é o módulo de injeção eletrônica. Então é por isso que é muito relacionada com a injeção eletrônica. Porque em uma situação em que essa luz acende,
você corrige o problema checando se está tudo bem com a injeção eletrônica. Mas pode não ser a injeção, pode ser um outro problema generalizado. E por que no manual do Sandero dizia que era luz de controle de poluição? Porque se a injeção eletrônica estiver injetando mais combustível do que o necessário, vai poluir mais o carro. Então essa luz ela mede como os gases estão saindo do escapamento e, portanto, ela auxilia nesse processo dos carros não poluírem muito o meio ambiente e ao mesmo tempo do motor não quebrar por um erro da injeção eletrônica, tá? Então é isso que essa luz representa. Então muita gente prefere falar que é uma luz da injeção, porque se ela acender, para você resolver o problema, você tem que levar na oficina para ele checar o que está acontecendo. E é algo relacionado à quantidade de ar e combustível na queima ali que o motor está realizando. Tudo bem? E aí, voltando aqui para o painel, a gente vê ali em cima a luzinha meio óbvia, né? É uma pessoinha sentada com um cinto de segurança. Isso significa o quê? Significa que eu não botei o cinto de segurança, né? Então eu vou colocar o cinto aqui. Com uma mão só fica meio complicado, mas eu vou colocar o cinto aqui. E assim que eu colocar, vocês vão ver que a luz vai apagar. Simples assim. É só indicando que o motorista está sem cinto. Inclusive faz um barulho irritante quando você anda sem cinto com esse carro. Ele fica plim, 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 vai ficando bem mais alto, bem mais alto. Então é bom, por um lado, para as pessoas que ainda não usam cinto de segurança em 2020, que aprendam a usar cinto de segurança, porque é algo muito fundamental, muito importante. Essa outra luz aqui também, essa bichinha aqui, ela é bem conhecida, mesma coisa que tinha no Sandero. É a luz que indica que o freio de mão está puxado. Então se eu soltar o freio de mão aqui, deixa eu segurar no pé ali, soltei o freio de mão, a luz apagou. Puxei o freio de mão, a luz acendeu. Mas algo também muito importante sobre essa luz, que pouca gente sabe, é que ela também indica problemas no sistema de freio. Então se você tira o freio de mão e ela continua acesa, você tem que checar o sistema de freio. Tem que checar se o fluido de freio está no nível correto, porque pode ser que o fluido de freio tenha abaixado. Então ela não é só uma luz que indica se o freio de mão está puxado. Ela, além disso, ela indica problemas no sistema de freio. Então se você tirar o freio de mão e essa luz continuar acesa, tem que ir na oficina checar, porque você pode estar com o fluido de freio no nível muito baixo, que você pode frear na situação de emergência e o carro não reduzir a velocidade. E também pode ser outro problema no freio que seja grave também, inclusive se for ABS. Normalmente esses carros também tem uma luz do ABS que acende junto, mas enfim, pode ser um problema de ABS, pode ser um problema de freio no geral. Qualquer problema no sistema de freio, essa luz vai acender. E as outras luzes, elas só aparecem quando você gira a chave, igual eu estou mostrando aí para vocês agora. E aí eu vou deixar elas na tela e vou sinalizando cada uma e eu vou falar uma por uma dessas luzes que acende quando você gira a chave do carro. Então eu tô aqui ó, com o meu celular, né, com a minha colinha de cada uma das luzes. Eu vou mostrar essa imagem grande para vocês e vou apontar cada uma das luzes que acende. Essa luz aqui que tem uma pessoa sentada com um cinto de segurança e um balão na frente dela é a luz do airbag, que ela vai sinalizar se o airbag tiver com algum problema. Se ele identificar aqui no sistema do airbag do carro, ele identificar que tem algum problema relacionado a airbags, que pode ser que ele não vá funcionar no caso de acidente, ele vai acender essa luz, vai ficar acesa quando você ligar o carro e for andar, para você checar o airbag, checar se está tudo bem, mas tem algum problema no sistema, seja um sensor de airbag, porque tem vários sensores no carro para identificar quando precisa acionar o airbag, no caso de um acidente ou não, porque acho que muita gente não sabe disso, mas não é todo acidente que aciona o airbag. Para acionar o airbag é um acidente bem mais grave, assim, algo que realmente o carro sinta nos sensores um impacto maior. Para evitar também a manutenção excessiva, porque todo mundo sabe que quando estoura esses airbags aqui tem que trocar praticamente o painel inteiro do carro. Inclusive nesse carro acho que o banco, se eu não me engano o banco tem airbag, então aí tem que trocar a lateral do banco, tem que refazer a costura. Então quando o airbag aciona realmente sai muito caro o conserto.
Então os sensores eles tentam identificar quando é necessário e quando não é. Até porque quando não é necessário, o airbag acaba machucando mais do que protegendo o motorista e os passageiros, porque ele infla numa velocidade muito grande. Então se você der um impacto muito fraco e ele inflar na sua cara, ele vai acabar te machucando ao invés de te ajudar, tá bom? Passando para a próxima luz, tem uma luz aí que é um carrinho, essa daqui dá para acender. Tem um botão aqui, ó, um botãozinho aqui. Se você aperta, ele acende. E esse é o botão que liga e desliga o controle de estabilidade do carro. O ESP é o Electronic Stability Program, ou seja, o controle de estabilidade do carro, que são naquelas situações em que você tá na chuva, ou enfim, a pista tá muito lisa e você acaba virando muito rápido, ou tá acima da velocidade da curva, você vira o volante muito rápido e o carro começa a sentir que ele tá perdendo o controle, a traseira tá saindo, enfim, tá escorregando mais do que deveria. O controle de estabilidade ele entra freando algumas rodas especificamente, de acordo com os cálculos que ele faz. Tem todo um sistema de sensores no carro, sensores do ABS que medem as velocidades das rodas e tudo mais. Ele vai fazer um cálculo de o quanto precisa frear cada roda para que o carro volte à posição normal, né? Nem sempre isso é algo positivo, porque às vezes não é necessário ele acionar e dependendo do carro aciona. No caso desse Peugeot especificamente, eu acho muito bom o sistema de controle de tração e controle de estabilidade que ele tem, porque eles são pouco intrusivos, que a gente costuma falar, né? Que eles entram pouco durante a direção. Então assim, às vezes você faz uma entrada mais rápida numa curva, num retorno, para entrar na pista rápido, e aí ele não vai ficar freando o carro sem necessidade, porque ele acha que você está perdendo o controle, sendo que você não estava perdendo o controle. No caso desse Peugeot, eu achei ele pouco intrusivo, então ele deixa você com um pouco mais de liberdade. São situações realmente que você vacilar mais é que ele vai acionar e vai segurar. É muito útil em situações de chuva. Ele tem um botão aqui para ligar e desligar, como eu mostrei para vocês. Em situações de pista seca, por eu já ter um conhecimento, eu ando de kart regularmente, eu já tenho um certo conhecimento em pilotagem, por isso eu prefiro desligar toda vez que a pista está seca. Mas se você não treina constantemente pilotagem e tudo mais, eu não aconselho que desliguem. Pode ficar com ele ligado sempre para garantir sua segurança. Mas em situações de chuva é muito útil. Então sempre que começa a chover ou que eu vou sair de casa e está chovendo, eu não desligo, eu mantenho ele ligado, porque às vezes a pista está escorregadia, tem um óleo que você não viu, tem algo que você não sabe mesmo, assim, durante está dirigindo aqui, estava sujo de óleo ali na pista, ou aquele sabãozinho que forma quando começa a época de chuva, e o carro acaba escorregando sem você prever que ele ia escorregar. Nessas situações é muito bom usar o controle de estabilidade, porque ele vai perceber às vezes antes de você, ou ao mesmo tempo que você perceba, mas ele já vai tomar as providências para manter o carro em situações de controle, né? Que você consiga controlar ele com uma tranquilidade maior e ter uma segurança maior. Porém, eu sempre dou esse conselho para todo mundo: não confie demais. Por mais que tenha controle de estabilidade, controle de tração, ABS, tenha todos esses sistemas eletrônicos, todas essas babás eletrônicas, isso não é 100% seguro. Você não pode abusar e achar que meu carro tem todos os sistemas, eu vou sair por aí voando igual um louco e vai ficar tudo bem. Não. Então assim, o pneu tem um limite de aderência, o freio tem um limite de frenagem. Por mais que o carro tenha todos esses controles, tem situações em que ele não vai conseguir te evitar de problemas. Então essa luzinha desse carrinho aí, tipo deslizando, é a luzinha que pisca. Ela pisca no painel quando ela identifica uma situação, quando você sai acelerando muito e o controle de tração aciona porque a roda está patinando. Ele aciona dando aquela reduzida ali para a roda voltar a tocar no chão e você pegar a aderência e ir embora. Ele pisca toda vez que ele aciona. E o controle de estabilidade também, quando por algum motivo você escorregou assim e o carro teve que frear alguma roda para manter ele alinhado assim na pista, ele pisca para avisar que ele acionou. Então é uma luzinha só que pisca ali enquanto você está andando para avisar que ele precisou acionar o controle de tração ou o controle de estabilidade naquela situação específica.
Então a próxima luz de baixo é meio óbvia, né? Tem escrito ABS. Então o que será que é? Então, como eu falei que tem aquela luz do freio ali que representa qualquer problema com freio, fluido de freio, ou sistema de freios, também tem uma luz que representa os problemas no ABS. Então, se o problema do freio foi especificamente no ABS, que o ABS não está funcionando, por algum módulo com problema, enfim, por algum sensor que não esteja funcionando, ele vai acender a luz do ABS para indicar para você que você precisa checar o funcionamento do ABS, tá? O ABS, já entrando nessas explicações que eu estou dando aqui, o ABS é o sistema de controle de frenagem. Então, assim, significa Anti-Lock Braking System, né, em inglês, ABS. Então, é um sistema que quando você freia muito forte e o pneu não consegue segurar o carro e começa a travar, o ABS ele entra em ação, empurrando o pedal do freio para trás. É bem assim mesmo. Quem tem carro com ABS, mas nunca sentiu ele funcionando, eu aconselho que faça isso. Assim, vá para uma pista tranquila, que só tenha você, não tem ninguém atrás, ninguém na frente, e bota mais ou menos uns 60 km por hora e pisa no freio de uma vez, até com toda a sua força. Você vai sentir o ABS acionando, empurrando o pedal ali para trás, para manter a roda girando, né? Porque quando você trava a roda, o carro escorrega muito mais, devido a questões da física, né? O atrito dinâmico e o atrito estático. Quando a roda está girando, o pneu está trabalhando com um atrito estático no contato com o chão, e quando ele trava, na verdade, por esse arrastamento aí, o atrito que o pneu tem com o solo é um atrito dinâmico, um atrito de movimento que é menor do que o atrito estático. Então, o ideal é que a roda nunca trave, para você conseguir parar em menos espaço, né? Menos distância. Então o ABS ele serve para evitar que a roda fique travada por muito tempo. Então quando você aperta demais, que a roda trava, o ABS ele empurra o pedal para trás e vai manter a roda girando. Então eu aconselho para todo mundo que experimente ABS, porque numa situação de emergência é importante que você esteja acostumado com isso acontecer. Então você precisou frear emergencialmente, o carro vai dar aquela trepidada, o pedal vai balançar e tal, e você vai saber que você tem que continuar apertando lá no fundo para poder frear o mais rápido possível, né? No caso do ABS acional, não é para você se assustar e tirar o pé, porque aí o carro para de frear. Somente na chuva o ABS é extremamente útil. Assim, no seco, às vezes eu acho ele atrapalha um pouquinho, porque se a pista estiver muito lisa ou tiver uma sujeirinha, uma terra, ou aqui no Brasil, né, que tem muito buraco ou muito remendo mal feito que o carro fica pulando, o ABS às vezes ele vai acionar em situações em que não precisava acionar, que é, por exemplo, a roda mexeu um pouquinho por causa de um remendo na pista, ele vai evitar que você consiga frear com o potencial total do freio, para evitar travar, mas não ia travar, é só uma questão que o sensor achou que ia travar. Então, em pista seca, às vezes, para quem já tem conhecimento, para quem já está acostumado com o freio do carro, não é tão útil assim, mas em chuva, assim como o controle de estabilidade, é algo extremamente fundamental, porque na chuva é muito difícil de você achar exatamente o ponto de aderência de cada pista, né? Às vezes tem um tipo de asfalto aqui, tem outro tipo de asfalto ali, tudo misturado na rua, e aí pode ser que na chuva aqui esteja mais poça d'água, a pista esteja mais lisa, e ali o asfalto seja um pouco mais enrugado, então ele absorve mais a água e a pista tem mais aderência. Então, em qualquer uma das duas situações, se você apertar o pedal do freio com força, o carro vai impedir que a roda trave e vai tentar frear. Mas lembrando que se não tiver aderência no chão, pode ter ABS, pode ter o que for, o carro não vai frear. Ele vai tentar o máximo possível, mas ele não vai fazer milagre. E também outra característica muito importante do ABS, que todo mundo sempre cita, desde quando eu era pequeno eu escuto isso: não pode frear na curva. Pode frear na curva, mas você tem que frear menos, porque o movimento do carro na curva causa uma transferência de peso. Estou sendo um pouco mais técnico aqui, mas causa uma transferência de peso para a roda externa, que faz o freio travar mais cedo do que ele travaria se você tivesse com o volante reto indo para frente. Então você tem que frear mais suave em situações de curva com o volante virado, porque o freio trava mais cedo. Então o ABS ele vai te ajudar nesse tipo de situação. Por quê? Porque quando você frear e a roda for travar, se você travar
o pneu com a roda virada, o carro não vai virar, ele vai reto, porque está travado. Então o pneu não está tendo aquela ação de virar o carro para os lados que você está pedindo. Então o ABS, por evitar que a roda fique travada, ele vai permitir que você consiga, mesmo freando numa curva, consiga virar o volante e escapar de certos obstáculos e situações emergenciais, né? Que eu acho que essa é uma das maiores qualidades do ABS para a segurança geral de todo mundo. Somente em situações de pedestre, assim, às vezes você está dirigindo meio desligado e de repente aparece uma pessoa atravessando a rua, assim, você se assusta e freia de uma vez. E com o ABS é bem mais provável que você consiga frear e desviar da pessoa em uma situação dessa. Então no Peugeot, além dessa, só restam mais duas luzes, que é uma do lado esquerdo escrito Service, né, Service, que ela indica que está na hora de fazer a revisão, né? Então se ela acender ou estiver piscando é porque você precisa levar o carro na oficina para fazer a revisão, para fazer algum serviço de manutenção do carro. E do lado direito tem uma luz Stop, bem grande, ali embaixo, e essa luz, ela é uma luz emergencial. Significa que os sensores do carro identificaram um problema muito grave que pode causar algum dano muito complicado de consertar no motor e no sistema do carro. Então, para sua segurança, é melhor você parar o carro. Então essa luz Stop, ela indica que você deve parar o carro no momento. Assim, acha um lugar e para o carro, porque senão pode quebrar o motor, pode ter alguma falha grave. Essa luz ela vai acender em situações como o nível de óleo está muito baixo, seja que evaporou muito óleo, ou que vazou óleo por debaixo do carro, e aí o motor está sem óleo ou com um nível muito baixo. Então quando o fluido de arrefecimento, né, que é a água do radiador, né, a famosa água do radiador, que não é só água, quando ela estiver muito quente, né, assim, seja porque você não botou o fluido da forma correta ou esteja com menos água, se esse líquido esquentar demais, significa que o motor não vai conseguir esfriar, então provavelmente o motor vai fundir se continuar andando. Então se a temperatura desse fluido subir demais, o carro vai acender essa luz Stop também, informando para você que é para você parar, porque se você continuar, você pode quebrar o seu motor. Inclusive, ele não só vai acender a luz Stop, ele vai te dizer por que essa luz Stop está acendendo. Então, no próprio 206, que era um carro de 2004, já dizia para mim nível do óleo baixo. Então ele mandou parar o carro e começou a apitar, falando que eu tinha que parar o carro porque o nível de óleo estava muito baixo. Então sempre que essas luzes acenderem, pessoal, é muito importante você levar o carro na oficina e mostrar: acendeu tal luz, aconteceu tal coisa, para tentar identificar. E tenta não cair também nesses mecânicos picaretas que tem por aí, mas procura alguém de confiança, alguém que saiba de carro perto aí da sua cidade, perto da sua casa, e pergunta para ele quem ele indicaria, uma pessoa de confiança, porque o mecânico de confiança vai saber te dizer exatamente o que aconteceu e não vai te empurrar um serviço que você não precisa fazer. E se ele te falar que você precisa fazer tal coisa, você vai poder acreditar que isso é verdade, porque existem situações realmente que a gente precisa fazer certo serviço. Se você mora aqui em Brasília, eu te recomendo o Super Paiva, né? O Guilherme Paiva aqui, ele faz revisão de carro, ele checa esse tipo de problemas assim. Se você precisar passar um scanner no carro para verificar qual o problema, pode entrar em contato com ele. Então comenta aqui no vídeo aqui se você tiver alguma dúvida sobre alguma luz, sobre alguma coisa, ou algo que esteja acontecendo no seu carro aí, você precisa de algum esclarecimento. E se você é aqui de Brasília e precisar que o Guilherme faça alguma checagem aí no seu carro, pode escrever aí embaixo que a gente entra em contato com você e ele combina com você direitinho como é que é possível fazer essa verificação, tá bom? Valeu, galera, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, dá um joinha pra gente, porque ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas que queiram esse tipo de informação. E não se esqueça de inscrever no canal se você não é inscrito ainda, para poder ver os próximos vídeos aí. Hoje, inclusive, eu recebi um comentário em um dos vídeos da pessoa agradecendo, porque o vídeo do Step lá ajudou bastante ela numa situação de emergência, que precisou realmente trocar o pneu e não sabia como é que tirava o step debaixo do carro. E aí a gente fica muito feliz com esse tipo de comentário, sabendo que a gente é realmente útil para você aí do outro lado da telinha. Então
Fico muito contente com esse tipo de comentário. Feliz 2020 para vocês e vamos lá com força total. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho lá para vocês não perderem mais nenhum vídeo do nosso canal aí. Então, até o próximo vídeo, galera.